Opa! E aí, galerinha, beleza? Pessoal, nas últimas aulas nós estudamos aí as proteínas e depois enzimas, né? Que na verdade está incluído dentro de proteína, já que a maior parte das enzimas, né, são proteínas. Nós então entendemos de uma forma geral que enzimas são sempre moléculas proteicas, mas sempre é uma palavra forte, né? A gente sabe que existem aí exceções. Algumas moléculas de RNA também atuam como enzimas, né? E aí nós chamamos elas de ribozimas, como acontece com o RNA ribossômico, né? Atuando ali como um catalisador, o RNA transportador também. Mas, de uma forma geral, as enzimas você viu que são proteínas que reduzem a velocidade de reações, porque elas reduzem a energia de ativação e fazem com que as reações aconteçam mais facilmente, consequentemente, mais rapidamente. Encerramos isso na aula passada e agora a gente tem que falar de vitaminas, tá? Que também é um grupo importante de moléculas orgânicas. Nesse aqui o conteúdo é um pouco menor, a gente estuda de uma forma mais simplificada, vamos pensar assim. Aqui para nossas provas de vestibulares, né, para o ensino médio, em geral a gente não precisa aprofundar tanto nas vitaminas, principalmente no que se refere à estrutura molecular, né? Você vai perceber que não existe um padrão de estrutura molecular de vitaminas, beleza? Tem vitamina que é um ácido orgânico, né? Tem vitamina que tem outras funções, então as características químicas das vitaminas, elas são variáveis, não tem um padrão. Igual você viu lá que carboidratos têm um padrão estrutural, que são feitos a partir sempre dos monossacarídeos, né? Você percebe os lipídios, que tem ácidos graxos, glicerol, existe um padrão estrutural. Proteínas são feitas de aminoácidos, ácidos nucleicos, você vai ver depois que eles são feitos de nucleotídeos. Então existe um padrão estrutural na maioria dessas moléculas orgânicas que nós estudamos. Mas das vitaminas não. Então cada vitamina tem uma característica diferente, portanto, elas não são definidas aí pelas suas características químicas, beleza? Então nós consideramos as vitaminas como sendo nutrientes reguladores. Então eu vou colocar aqui para você, ó, não há um padrão de estrutura química, de natureza química, de estrutura ou natureza química, ok? Então nós não vamos preocupar com isso, nós não vamos preocupar com estrutura química de vitaminas aqui, ok? Nós costumamos falar também que as vitaminas, elas são em geral nutrientes reguladores do metabolismo, beleza? Isso porque muitas vitaminas, gente, atuam como coenzimas, ok? Atuam como coenzimas. Como assim coenzimas? Ativadores enzimáticos, tá? Muitas vezes são ativadores enzimáticos. Então essa é uma função importante de enzimas. Grande parte das enzimas atuam como ativadores enzimáticos, beleza? Em geral, são necessários em quantidades relativamente pequenas, tá? Quantidades pequenas. Claro, estou comparando com as outras moléculas orgânicas. Você não precisa de tanta vitamina quanto você precisa de carboidrato, quanto você precisa de proteína, quanto você precisa de lipídio. São doses menores, beleza? São aí nutrientes reguladores. Vamos entender um pouco mais sobre as vitaminas. Ó, em relação à característica química, eu falei para você que a gente não precisa saber de detalhes da estrutura química, como são as moléculas das vitaminas. É uma coisa que você não vai ter tanta preocupação, pelo menos até você sair aí do ensino médio, né, sair do cursinho. Bom, mas a gente tem que saber algumas características, algumas propriedades químicas. Por exemplo, existem vitaminas que são hidrossolúveis, tem vitaminas que são lipossolúveis, né? O termo você já sabe o que significa. Hidro, né? Água, solúvel, se dissolve. Então, as vitaminas hidrossolúveis são aquelas que se dissolvem em água, né? Se dissolvem em água, porque tem um caráter geral polar, né? Então, são aquelas vitaminas que têm um caráter geral polar. Lipossolúveis são aquelas que se dissolvem em lipídios. Beleza? O nome já está entregando, né? Essas aqui, em geral, têm o caráter apolar. Bom,
Então, olha lá, segue esse esqueminha aqui comigo. As hidrossolúveis, portanto, olha lá, ó, o que você tem que saber de importante? Elas são absorvidas pelo intestino e transportadas pelo sistema circulatório, né, para os tecidos onde elas serão aí utilizadas. Ou seja, ela vai ser absorvida, gente, dissolvida em água. Então, lá através do seu intestino, está sendo absorvida ali água, né? Está sendo absorvido vários nutrientes, está sendo absorvido água também, e as vitaminas vêm ali dissolvidas na água, entram na corrente sanguínea e serão assim distribuídas aí pelo seu corpo até chegar nas células, nos tecidos, onde elas serão consumidas, onde elas serão utilizadas, né? Beleza? Em geral, ó, quem são as hidrossolúveis, né? Quem são as hidrossolúveis? Aqui, ó, é a vitamina C e as vitaminas do complexo B, tá? Então, isso aqui é importante você lembrar, tá? Vitamina C e as vitaminas do complexo B. Vou até colocar aqui em destaque porque é importante você saber quais são as hidrossolúveis e lipossolúveis. É frequente, é comum cobrar isso em provas de vestibulares. E saber que as hidrossolúveis, né, como tá aqui, ó, A, D, E e K, né? Então, vitamina A, D, E e K, ADEC, né? Essas são as lipossolúveis. Portanto, elas são absorvidas, ó, também pelo intestino, transportadas pelo sistema linfático, principalmente, tá? Então, substâncias lipossolúveis, elas vão ter que se associar a lipídio, e da forma como lipídios estão sendo transportados, ela acaba sendo transportada também. Então elas vão ser transportadas associadas a lipídios e às vezes não, elas também podem ser armazenadas junto com lipídios, ou seja, ela pode ficar num tecido adiposo associada com lipídios ali, armazenada por um tempo, beleza? Então olha só, outra coisa que é importante aqui, são excretadas pelos rins. Então, gente, você sabe que lá nos seus rins tem uma filtração constante de sangue, está sendo filtrado ali, né? Lembra os néfrons? Então o sangue passa pelos néfrons, acontece ali a eliminação de algumas substâncias através da urina, outras são reabsorvidas. Mas, em geral, as substâncias que estão sendo eliminadas ali junto com a urina, né? Através da urina, que é o resultado aí daquele processo de filtração glomerular, são substâncias hidrossolúveis. Então, as vitaminas hidrossolúveis, elas acabam sendo eliminadas ali através da urina, né? Beleza? Com a ação do seu sistema excretor renal, beleza? Já as lipossolúveis, não. As lipossolúveis, elas vão ser eliminadas principalmente pelo fígado, tá? Então, elas podem ficar armazenadas no fígado e podem ser eliminadas pelo fígado através da bile, né, junto com a bile. Então a bile é lançada no intestino, ali elimina alguns tipos de lipídios, alguns tipos de substâncias lipossolúveis, substâncias apolares, né, colesterol sai por ali, algumas drogas que são lipossolúveis são eliminadas por ali, através da bile, e algumas vitaminas também são eliminadas ali através da bile, beleza? E esse processo de eliminação é um pouco mais lenta, tá? Um pouco mais lento. Então, a ideia aqui é o seguinte: não são armazenados pelo organismo, precisa ser reposição diária. Então isso aqui você precisa de ter uma frequência maior de alimentação com as vitaminas hidrossolúveis. Você vai precisar delas numa frequência maior. É dose pequena, é quantidade muito pequena, mas sempre tem que estar ingerindo substâncias, né, ingerindo alimentos que tenham essas vitaminas, porque elas são muito rapidamente eliminadas do seu organismo, beleza? Já as lipossolúveis não, né? As lipossolúveis não são facilmente excretadas do seu organismo, ok? Então, esses pontos que eu tô falando aqui para você são pontos que frequentemente aparecem nas provas, tá? As hidrossolúveis versus lipossolúveis é algo que pode, né, um questionamento que pode aparecer para você aí. E eu quero que você se lembre desses detalhes que eu pontuei. Vou pontuar aqui novamente. Primeira coisa, quem que é hidrossolúvel? C e complexo B, ok? O que mais? De forma geral que você tem que saber aqui então. Absorção dissolvida em água, tá? Outra característica é eliminação ou excreção, eliminação rápida,
beleza? Enquanto que as lipossolúveis é tudo ao contrário, né? Aqui é a vitamina A, D, E e K, absorção associada a lipídios, porque elas são lipossolúveis, então elas vão se dissolver em lipídios e ser absorvidas junto com eles. E aqui é a eliminação lenta. Eliminação lenta. Então tem uma chance maior, deixa eu voltar lá. Então tem uma chance maior de ter acúmulo de vitaminas lipossolúveis. É mais fácil você acumular vitaminas lipossolúveis do que hidrossolúveis, né? Então, geralmente quando se fala de hipervitaminose é algo que pode acontecer com mais facilidade com as vitaminas lipossolúveis. O que é hipervitaminose? É um excesso de vitamina. Ah, professor, excesso de vitamina pode ser ruim? Pode. Pode sobrecarregar essas vias de excreção, essas vias de metabolização. Então pode sobrecarregar o fígado, por exemplo, e pode trazer consequências. O fígado é um órgão importante, então isso pode trazer problemas de saúde para o organismo. Então esses problemas que eventualmente podem surgir por causa de excesso de vitamina na dieta é o que a gente chama de hipervitaminose. E qual que é mais fácil acontecer, com hidrossolúvel ou com lipossolúvel? Com lipossolúvel, porque como elas permanecem mais tempo no organismo, são eliminadas de forma mais lenta, é mais fácil você ter um excesso desse tipo de vitamina. Beleza, gente? Bora lá, ó. Tá, quais são as principais vitaminas então? Aqui nessa tabelinha tá mostrando para você, né, aqui ó, as lipossolúveis aqui em cima e aqui as hidrossolúveis, tá? Então é bom, gente, eu sempre falo para meus alunos para ter uma tabelinha dessa, né? Para ter uma tabelinha dessa que você possa ficar olhando ali constantemente, né? Você sabe que a gente olha isso aqui uma vez e logo esquece. Então, por exemplo, qual que são as dicas, quais são as técnicas aí que estão sendo utilizadas aí de neurociência, né, para o pessoal ter uma taxa de retenção maior do conteúdo? Repetição. E quando é coisa assim, tipo tabela de vitamina, aí que você tem que repetir mesmo. Então é uma coisa que eu falo para você. Tem uma tabela dessa, sempre fácil, sempre um lugar onde você possa sempre estar olhando. Sei lá, eu brinco com os meninos, né? Prega lá no espelho do seu banheiro, lá uma tabelinha de vitamina, uma tabelinha de sais minerais, e todo dia você vai lá e dá uma olhadinha, né? Nossa, o que a vitamina K faz mesmo? Você vai lá e dá uma olhadinha, né? Qual que é o problema associado à vitamina C? Vai lá, a falta da vitamina C, vai lá e dá uma olhadinha. Então é bom sempre estar olhando isso, né? Por exemplo, você assistiu essa aula hoje, é bom que você dê uma olhada nessa tabela amanhã, né? Ou seja, uma espécie de revisão de 24 horas. Depois você assiste, você vê isso novamente daqui uma semana, pelo menos, tá vendo? Uma semana. Depois um mês. E aí de mês em mês tem que estar olhando isso, né? Isso aí são técnicas de neurociência para o pessoal, né, lembrar mais, reter mais o conteúdo. Quando é assunto assim, gente, é mais importante ainda, é prático ainda essa aplicação, tá? Então tem uma tabela dessa em algum local que você possa olhar de vez em quando, beleza? Amanhã dá uma estudada nisso. Semana que vem dá uma olhada nisso de novo. Que aí você vai lembrar com mais facilidade, tá bom? Beleza? Então olha lá, vitamina A, D, E e K. Esses aqui são os nomes das substâncias, tá? Retinol é a vitamina A, calciferol é a D, tocoferol é a E, filoquinona, vitamina K. Sintomas da carência. Isso aqui, gente, é o mais importante você saber, tá? O que causa se faltar determinada vitamina? Algumas vitaminas têm problemas que são característicos, que são típicos, notáveis, beleza? Eu vou até destacar elas no próximo slide para você. Mas é importante você ter consciência que saber o sintoma da carência é muito importante, é talvez a parte mais importante do estudo de vitaminas, ok? Então lá, vitamina A. Vitamina A, gente, o retinol, ela é aquela vitamina que vem de beta-caroteno, né? Vem da quebra do beta-caroteno, é um carotenoide, tá vendo? É um lipídio, já facilita você lembrar isso. Quando você estuda lá, quando a gente fala de carotenoides, quando a gente fala de lipídios, quando eu dei a aula para você de lipídio, eu falei isso, eu falei que os carotenoides, o beta-caroteno, ele gera a vitamina A. E a vitamina A, ela é um precursor para pigmento da retina. Então, a formação de pigmento da retina depende da vitamina A. Logo, se falta essa vitamina na sua dieta, você pode apresentar problemas de visão. Qual que é o problema de visão típico aqui? É a chamada cegueira noturna, né?
cegueira noturna, porque a pessoa vai ficando com dificuldade de enxergar quando tem pouca luminosidade. Tá? A gente chama isso de xeroftalmia ou cegueira noturna. Vou resumir isso no próximo slide, aguenta aí. Fontes, ou seja, onde eu obtenho essa vitamina? Fígado, né? Aquela carne de fígado tem bastante. Vegetais amarelados em geral, fruta, manteiga, ovos, etc. Então, em geral, gente, as vitaminas, isso aqui é importante você ter essa noção geral. Como as vitaminas lipossolúveis, elas estão associadas geralmente a lipídios, porque elas são lipossolúveis, alimentos que têm uma certa gordura, oleosos, gordurosos, tendem a ter um pouco dessas vitaminas, tá? Então é mais comum você encontrar isso em alimentos que têm uma certa quantidade de gordura, uma certa quantidade de óleo. Como você está vendo aí, fígado, vegetais amarelos, né? Vai ter um pouco disso, porque tem esses pigmentos, né? Esses carotenoides, você não tem a vitamina A diretamente, tem os carotenoides. Manteiga, ovo, né? E alguns outros alimentos aí. Mas tem essa noção, em geral, alimentos oleosos, gordurosos, que tem gordura, que tem óleo, tem vitamina lipossolúvel. A vitamina D está associada ao raquitismo. Vitamina D é aquela que você produz ela quando está exposta ao sol. Então você tem uma exposição à luz solar, você está produzindo a vitamina D. Cuidado, gente, porque eu já vi gente falar tanta bobeira em sala de aula, assim, aluno. Lógico, normal, mas falar assim, professor, tem vitamina D no sol, na luz solar? Gente, raciocina um pouco. Luz solar, né, onda eletromagnética, não tem vitamina ali, né? Mas é importante por quê? Porque aquela luminosidade em contato com a sua pele vai estimular a produção da vitamina D no seu organismo. Tá? É essa relação. Não tem vitamina D na luz. A luz estimula a produção da vitamina D no seu organismo. Ok? E a falta dessa vitamina D vai provocar um enfraquecimento no osso. Essa vitamina é importante para formação da matriz óssea, da calcificação dos ossos. Tá? Então a falta dela pode gerar o que a gente chama de raquitismo. A pessoa vai ficando com os ossos fracos e às vezes até mal formados, ok? Osteomalácia, né? Então, são problemas na construção do osso, tá? Então, uma deformação do osso, ele fica torto, ele fica com as extremidades fracas ou deformadas, ou simplesmente um enfraquecimento dos ossos quando era um adulto, né? Esses problemas mais graves é mais associado à carência nutricional de vitamina D, na infância, no processo de desenvolvimento. Um adulto, se começar a ter carência de vitamina D, tende a enfraquecer os ossos e quebrar com mais facilidade. Os dentes também, tá, gente? Igual tá ali. Óleo de peixe, tá? Óleos de peixe em geral, fígado, gemas de ovos, fígado, né? Tá vendo de novo aqui? Fígado 2 vezes. Então você percebe aí que fígado, gema de ovo, tá vendo? De novo, mesma coisa da vitamina A, porque são alimentos ricos em gordura, que tem lipídios e acaba tendo essas vitaminas também. A vitamina E, ela geralmente está ligada à esterilidade, né? A falta dela, tá, gente? A falta dela, a esterilidade masculina, porque a vitamina E, ela estimula processos relacionados à produção de espermatozoides. Então, a falta dela pode diminuir a contagem de espermatozoides, pode gerar esterilidade. E também pode estar associada a aborto nas mulheres, tá? Beleza? Bom, óleos vegetais, como eu te disse, tá vendo? Ó? Leite, germe de trigo, são alimentos que têm aí a vitamina E. E a vitamina K está associado à coagulação sanguínea. Então, às vezes a pessoa está tendo hemorragia, está com dificuldade de coagulação. Geralmente ali a pessoa vai injetar algumas substâncias nessa pessoa para melhorar a capacidade de coagulação. Geralmente a vitamina K faz parte dessa solução, faz parte desse tratamento para diminuir aí os riscos de hemorragia. Por exemplo, está lá um paciente no hospital com dengue hemorrágica, né? Aí pode ser necessária a injeção de vitamina K associada a outras substâncias que estimulam a coagulação sanguínea. Tá? Então a falta da vitamina K pode favorecer quadros hemorrágicos, pode favorecer sangramentos, porque prejudica a capacidade de coagulação. Beleza? Castanhas em geral, gente, até porque castanhas em geral tem, aqui nas fontes, né? Castanhas em geral tem bastante lipídios também. Tá? Nozes, que é uma castanha, né? Fígado de novo, tá vendo? Algumas verduras amarelo, alaranjado. Porque lembra que aquela coloração de amarelo, vermelho, alaranjado são colorações típicas de carotenoides, né? Tá certo? Típicas de carotenoides. Então, geralmente tem lipídios associados aí a alimentos com essas colorações. Ok, gente? Beleza? Essas são as hidrossolúveis, tá? Ou, desculpa, as lipossolúveis.
E as hidrossolúveis? Hidrossolúveis é o complexo B, né? Complexo B. B1, B2, B3, B6, B9, B12, né? Aqui eu coloquei alguns, essa tabela aqui tem alguns exemplos de vitaminas do complexo B que são importantes. A B1, né, tiamina, ela tá ligada com a beriberi, no próximo slide eu vou destacar isso para você. Então, ela estimula, a vitamina B1, a tiamina, ela tá muito ligada com estímulo ao metabolismo energético, tá? Aqui nesse esquema, inclusive, você vê aqui, né, liberadoras de energia, porque está associado com o metabolismo energético. Tá lá a vitamina B1, né, a tiamina, nessa lista aí. Então a falta dela causa beriberi, depois eu vou falar um pouco mais disso. Onde tem? Gente, vitaminas do complexo B, muito comum em cereais, olha lá, os cereais aqui, tá vendo, ó? Aqui, ó, levedo, cereais, levedo de cerveja, fígado, carnes, vegetais. Então é muito comum, né, em cereais, muito comum em verduras, olha lá, ó, verdura, tá vendo, ó? Beleza? Ervilha, frutas, verduras, vegetais, tá vendo? Muito comum as vitaminas do complexo B em geral. Isso pra você ter uma noção geral que é mais fácil. E aí você consegue acertar muitas questões com essas noções gerais, caso você esqueça especificamente, né, qual é o alimento para cada tipo de vitamina, que é uma coisa muito possível de acontecer até a data de sua prova, você não lembrar cada vitamina, qual é a principal fonte. Então, você ter essa noção geral vai te ajudar também. Beleza, gente? Algumas tem em carne, né, vermelha, você percebe que é B2, carne, né? Você percebe que a B1 também em carne, você percebe a B12 em carne, que é importante, inclusive, isso aqui, ó, a B12, tá? Bom, vamos lá. A B2, queilose, né, rachadura na boca, lábios, língua, né? Então, um processo de rachadura. A pelagra, que é bem falada em provas, tá? Essa aqui já fala bastante, ó. Você vai ter que dar uma atenção maior à beriberi, a pelagra. Eu vou destacar isso para você depois, tá? Fazer uma retomada disso na próxima aula. Destacando as principais avitaminoses, porque, na verdade, essa é a parte mais importante da aula, é entender as avitaminoses. A gente tem que ter uma noção geral das vitaminas aqui, mas lembrar das avitaminoses, quais vitaminas estão associadas a elas, é a parte mais importante, provavelmente, tá, gente? Pelagra, que é dermatite, diarreia, demência, tá? Vai dando feridas na pele, isso que é dermatite. Diarreia, não precisa explicar aqui, você sabe o que é, né? E demência, uma confusão mental também. B6, né? Fraqueza, você percebe a B6, ela tá aqui nesse esqueminha aqui como outras, né? Categoria, mas ela também ativa o metabolismo energético, tá? Principalmente o metabolismo de lipídios. Ela também está associada à síntese de alguns aminoácidos. Beleza? Então, ela tem funções diversas, é importante. A falta dela pode causar inércia, apatia, tá vendo? Ó? Alterações no sistema nervoso, ok? Distúrbios na pele. A B12, gente, essa aqui também aparece com uma frequência relativamente alta nas provas, porque ela tá ligada com a anemia perniciosa, um tipo de anemia, tá? Muito importante. É frequente isso aqui em pessoas que fazem lá cirurgia bariátrica, tirando parte do estômago, então pode ter, vai ter uma predisposição para ter anemia perniciosa, precisa ter reposição com vitamina B12 continuamente, né? Beleza? Então é uma que é importante dar destaque, tá? Eu vou até marcar aqui, ó, B1, B3, B12, vitamina C, que é o ácido ascórbico, tá? Cuidado, muita gente confunde a vitamina C achando que a vitamina C é o ácido cítrico. Não é ácido cítrico, tá? É ácido ascórbico. A vitamina C. Eu já vi muita gente pensar, é o ácido cítrico, a vitamina C? Não. Ácido ascórbico, beleza? E a falta dela tá ligada ao escorbuto, que era uma doença dos marujos. Tem relatos disso na época das grandes navegações. Então, bem interessante isso aqui. Eu vou destacar isso na aula que vem também, no próximo slide. Então, sangramento na gengiva, feridas, ulcerações nas mucosas, bem feio isso, tá? E tem, você sabe, em frutas cítricas, por isso que o pessoal confunde com ácido cítrico, né? Porque é muito comum em frutas cítricas, laranja, limão, abacaxi, acerola, kiwi, tá? Mas também tem morango, brócolis, melão, manga, caju, beleza? Tomate tem um pouco. Então, vitamina C, tá, gente? Beleza? Aqui nessa outra tabela aqui, tá mostrando sobre uma outra ótica, né? Aqui as lipossolúveis, que eu já tinha comentado com você, A, D, E e K, né? Aqui as hidrossolúveis. A gente pode dividir as hidrossolúveis, né, também, nas do complexo B, você já percebeu aí, e vitamina C, né? Vitamina C. Tem vitamina C e tem do complexo B.
A vitamina C tem várias funções no organismo, né? Ela está ligada a aumento da imunidade, não? Então, o processo de produção de anticorpos está ligado à vitamina C, ela estimula a produção de fibras do tecidos conjuntivos, tá? Então, diversas funções no nosso organismo. A do complexo B, você tem aqui algumas que estão ligadas ao metabolismo energético de forma predominante, tá, gente? Porque geralmente uma vitamina, ela participa de vários processos, mas alguns são predominantes, né? Quando você falta aquela vitamina, algum processo importante começa a ser interrompido e isso traz algum sintoma, beleza? Então, geralmente esse sintoma é que tem essa função acaba tendo um destaque, né? Então, essas aqui, ó, B1, B2, B3, B5, B7, B8, elas estão muito ligadas ao metabolismo energético. Aqui está colocando como liberadoras de energia, que estimulam processos relacionados ao metabolismo energético, processos catabólicos do metabolismo energético. Tem as hematopoéticas, que é principalmente a B9 e a B12, então a falta delas pode atrapalhar na produção de hemoglobinas, pode prejudicar então a composição de células sanguíneas também, ok? E a B6, eu já falei para você que ela até participa também do metabolismo energético, metabolismo de lipídio principalmente, mas também está associada à produção de alguns aminoácidos, alguns processos no sistema nervoso. A gente coloca aqui como outras, né, nesse esquema, outras funções. Não é exatamente uma liberadora de energia, não é uma hematopoética, tá? Mas isso aqui é para você ter uma noção geral, é uma espécie de conhecimento extra, tá? Não é muito cobrado dessa maneira assim nos vestibulares. É como eu te falei, nos vestibulares, nas provas, na maioria das vezes o que ele quer é que você saiba associar a vitamina ao problema relacionado à falta daquela vitamina e também as fontes onde aquela vitamina pode ser encontrada. Beleza, gente? Ó, já tem um bom tempo essa aula, nós vamos ficar por aqui, beleza? Então, arruma uma tabelinha dessa, pode ser outra, não precisa ser necessariamente essa, mas arruma uma tabela para você, ou até construa uma no seu caderno, já é uma forma de revisar. Sugiro que você faça isso, por exemplo, amanhã, né? Assistiu a aula aqui, beleza? Amanhã você pega seu caderno, pega aí um livro ou vai na internet e monta uma tabelinha dessa. Vitamina, não precisa pôr o nome, ou se você quiser pôr, põe. Vitamina, o sintoma da carência e a fonte, tipo aqui, tá? Faça isso. Amanhã, aí daqui 7 dias você dá uma olhada de novo nisso. Daqui 30 dias você dá uma olhada de novo nesse mesmo esquema seu. Guarda ele, usa o mesmo. Beleza, gente? Isso aí vai te ajudar a fixar essas informações dessas vitaminas. Fechou? Então é isso aí, galerinha. A aula de hoje fica por aqui. Valeu por estar aí até agora. Um abraço, até a próxima.